Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui nessa manhã, programa Semeando Vida. Bom estarmos conversando acerca da palavra. Presbítero Lucas, graça e paz, bom dia. Graça e paz, apóstolo, bom dia. Bom dia você aí de casa que nos acompanha através da Rádio Sudoeste, aí no seu carro, na sua casa. Você que nos acompanha pelo YouTube também, que Deus possa te abençoar nessa manhã. Apóstolo, estava contando essa semana aí, analisando as estatísticas, né, do nosso canal. Desde 2018, nós estamos no YouTube pregando aqui, né, através desse programa Semeando Vida. Então já são aí quase 6 anos já nesse propósito. Tem mais de 300 programas já salvos aí numa playlist, programa Semeando Vida. Não esquece de compartilhar também, se inscreve no canal para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. De vez em quando, né, a gente não sabe o alcance desse tempo aqui. Aí eu entro no estabelecimento comercial, a gente está conversando, alguém ou reconhece pela voz, né, ou sabe, você é aquele pastor, e o testemunho, o quanto, né, alguns programas trazem essa edificação. É verdade. Nós terminamos ontem um programa, né, e você trazendo o que Marcos, capítulo 8, diz, do que adianta ganhar o mundo inteiro, né, e a gente perder, seja a nossa família, seja a nossa casa, seja a nossa vida verdadeira. Timóteo recebe de Paulo uma instrução, 1 Timóteo 4, versículo 16, ele diz assim: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina. Continue fazendo isso com cuidado, pois assim você salvará tanto a você mesmo como aqueles que te ouvem. Engraçado, né? Porque tem muitas pessoas que hoje, em seus posicionamentos, né, nessas questões de ser exemplo, de ser uma liderança que a gente possa imitar, que de repente está salvando todo mundo, né? Mas está esquecendo de cuidar de si mesmo. Aí fica um pensamento, né? Se eu não cuido de mim, eu vou trazer um exemplo para você. É alguém que de repente, né, está com o seu nome sujo, aí me procura agora porque está precisando, né, de um auxílio, de uma ajuda, de um crédito liberado, porque o nome dele não está limpo. E a verdade, quando as pessoas chegam para mim, o meu filho pediu o meu nome, o meu pai pediu o meu CPF, e a resposta é, você é quem sabe, mas se a pessoa que está te pedindo não teve o cuidado com o próprio nome, não cuidou do próprio nome, como vai cuidar do seu? Se não teve cuidado com a própria vida, como vai cuidar daquilo que é a sua? E o que, é claro que não é regra, mas na grande maioria das vezes o que a gente vê são pessoas que não cuidou do próprio nome e agora sujou o nome de outra pessoa. O que Paulo está dizendo para Timóteo é exatamente isso. Cuide de você mesmo, daquilo que você tem aprendido e ensinado, porque assim você pode salvar a você e talvez aqueles que te escutam. Aí Judas no versículo 12 vai dizer assim, né? Trazendo um pensamento sobre muitas pessoas e lideranças que na verdade atrapalham muito essa caminhada por não serem exemplos. Ele diz assim: estes homens são como rochas submersas. Rocha submersa é perigoso porque os navios batem, naufragam e não veem. Então tem muita gente que não é um exemplo verdadeiro, né, do lado de fora, mas por dentro a pessoa encobre tantas situações que podem naufragar uma vida, um ministério, uma família, uma empresa, um governo. Isso é uma verdade. São os prosélitos, né? Como Forte, Paulo vai falar. E a gente precisa, né, apóstolo, verdadeiramente entender isso, porque a gente viu durante uma geração toda que eram pessoas dedicadas à obra, né, à igreja, se dedicavam tudo mais, e dentro de casa a sua família de repente não estava tão interessante. Né, e a Bíblia ela vem nos alertando sobre isso. Né, e esses tempos a gente viu uma postagemzinha na rede social falando assim: não coloque a sua família na agenda da igreja, dentro da agenda da igreja, porque as pessoas elas acabam a forma de se dedicar para Cristo se enfornando dentro da igreja, né? E às vezes a própria família tem que se adequar dentro dessa agenda para poder ter um tempo para estar junto ali e tudo mais. Uma vez o senhor falou, né, que o Mateus, ele falou que não estava gostando tanto da igreja porque a igreja estava tirando o pai dele dentro de casa, né? E o senhor teve uma estratégia de Deus de trazer ele para dentro para ver que a igreja não era esse negócio chato, mas na verdade era algo necessário para que a gente pudesse alcançar outras pessoas. E essas estratégias às vezes têm falhado, não tem acontecido essa estratégia para todos, né, apóstolo? Por mais que a gente às vezes tente algo diferente, se a gente não for buscar de Deus realmente qual o direcionamento, a gente vai estar falhando em algumas situações.
Assim como Paulo estava alertando aqui a Timóteo, esse alerta para todos nós, né, apóstolo? Para que a gente possa olhar para dentro de nós e ver se verdadeiramente aquilo que a gente tem pregado, aquilo que a gente tem falado para as pessoas, se a gente tem praticado. Né? A gente muitas vezes vai atender algumas pessoas e fala, não, eu tô passando dificuldade no meu casamento, minha esposa não me entende, ou meu esposo não me escuta, não sei o que e tal. E às vezes a gente direciona aquilo lá e dentro de casa, às vezes você tá passando pela mesma situação e aí você para pensar e fica, caramba, se eu fizer isso aqui que eu acabei de falar, talvez eu resolva o meu problema lá de casa. Né? E a gente precisa realmente ter esse entendimento de primeiro praticar, para que a gente possa ter esse entendimento, não que realmente você não vai, vamos aconselhar aqui alguém que tá passando por uma situação de vício, não, vou me viciar aqui também para eu poder falar, não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de que aqueles aconselhamentos que a Bíblia nos ensina, a gente precisa primeiro estar praticando eles, a gente precisa ter essa verdadeira intimidade com essa palavra, para que a gente possa alcançar outras vidas. Né? Eu acredito que isso aqui que o Paulo estava falando era, olha só, não adianta de nada também você estar pregando bonitinho, alcançando várias pessoas, o teu videozinho aí no Instagram, teu Reels está dando milhões de visualizações, mas quando você fecha o teu celular, você fecha a câmera, você desliga a sua internet, de repente dentro de você não está tão interessante, né? Se a gente trouxer para os dias de hoje, há essa tradução também. E a gente precisa tá refletindo sobre isso, né, apóstolo? Porque a gente vê verdadeiramente muito, hoje em dia, a gente vê isso acontecendo, seja as pessoas que têm alguma exposição na rede social, né, no mundo gospel da vida, que elas alcançam várias pessoas na rede social, né, com palavras impactantes, vindas verdadeiramente de Deus. Mas de uma hora para outra a gente vê que desmorona, porque na verdade estava só na rede social aquela imagem, e dentro da pessoa não era algo que ela vivia verdadeiramente. E esse alerta, ele precisa estar aceso dentro de nós o tempo todo, para que a gente não entre nessa rota também e falhe, né, seja perdendo a própria vida ou seja perdendo alguns de da nossa família, mas que verdadeiramente a gente possa ser esse exemplo, né? Assim como o senhor citou, que através da sua vida, seu irmão e outras pessoas da sua família tiveram esse entendimento, caramba, assim como o Cristiano mudou, esse Deus aí também pode alcançar a minha vida e transformar a minha vida. E é esse exemplo e essa caminhada que a gente precisa fazer para que as pessoas também possam ver Cristo através de nós. Né? Hoje a gente vê, né, muitas pessoas querendo governar, né, numa questão geral a si mesmo. E isso não é ruim, a pessoa ter essa autogestão. É o autodiscipulado. Esse é o problema. A gente viveu muito isso também na igreja, né? Com parte daquilo que é alguns dos nossos ministérios. As pessoas chegavam do nada e me tira da escala porque eu não estou bem. Tá, mas não está bem o quê? Não, eu já orei e Deus mandou fazer isso. E de repente vem com essas posturas, né? De alguns lugares que não são agradáveis. A carta aos Hebreus, né, no versículo 9, capítulo 9, versículo 7, vai dizer assim, né? Somente o grande sacerdote, né, entrava na parte de trás, no lugar santíssimo, e uma vez por ano ele oferecia o sangue de animais, né, daquilo que seria o sacrifício, primeiro em favor de si mesmo. Então, antes de qualquer situação, o confronto, o que Paulo recebe, o que nós colocamos, você colocou ontem no programa e hoje a gente está trazendo como pensamento do que adianta a gente salvar, né? Conquistar o mundo e perder a própria vida, tem a ver com isso. Você sacrifica por todo mundo, mas não sacrifica para si. Jesus, né, no confronto, né, qual o maior dos mandamentos? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você ama a si mesmo. E aí, esse aí tem um segundo que é parecido com esse. É tudo junto, cara. E às vezes a gente se perde exatamente nisso. Tem gente sacrificando para o outro, mas não está pensando em si, está encobrindo um véu daquilo que é o seu rosto, as suas dificuldades. E hoje eu creio que nesse tempo, é claro que é difícil você encontrar alguém para você abrir o coração, mas é necessário para que a alma não imploda e aí venham todas as enfermidades emocionais, espirituais e familiares que a gente vê. As pessoas chegam para nós com seus problemas de família, né? Antes de trazer para a luz, para começar a ajudar, traz quando não tem jeito. É aquela bomba relógio. Pastor, tá aqui, me ajuda no meu casamento. 3 segundos. 2 bufos, explodiu. Acabou. E o principal, né, apóstolo, desse versículo que a gente citou aqui agora, né, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Essa parte do a si mesmo a gente tem falhado muitas vezes, né? Por isso que a gente não tem conseguido fazer essa gestão, né? Porque se realmente, se a gente se amasse, né,
A gente estava aí buscando melhorar nessas situações, né? Mas não, como o senhor citou, as pessoas estão tentando ajudar os outros e não estão se ajudando. Até por fuga também, né? Sim, também. Tem essas situações. Não, às vezes não tem a coragem suficiente para tentar resolver a situação que precisa. Mas a gente precisa ter esse entendimento, né? De buscar aprender a se amar, né? Porque senão esse versículo ele não vai funcionar na nossa vida. Existe um passo a passo a ser seguido. Amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. E se você não estiver se amando da forma correta, como a Bíblia nos ensina, a gente vai estar também errando nesse mandamento, né? Que nessa manhã o Espírito Santo possa trazer ao teu coração esse entendimento, onde o exemplo que os seus filhos, né, sua família querem ter é em você, cuidando da sua vida, da sua saúde, da sua vida espiritual, da sua vida emocional, financeira, e a partir daí esse exemplo vai impactar outras pessoas também. Paz de Cristo. Deus te abençoe. Até o próximo programa.